Bom dia a todos, bem-vindos ao quarto Encontro Nacional sobre Acesso ao Direito e aos Tribunais. Agradecemos a presença do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Excelentíssimo Sr. Dr. Pedro Santana Lopes, cuja participação neste encontro muito nos honra. Beneficiamos do vosso acolhimento neste concelho que está no centro do país e de uma zona conhecida não só por ser a rainha das praias portuguesas pelo seu extenso areal, mas também por ser um dos centros turísticos mais importantes de Portugal, nomeadamente com o casino mais antigo de toda a Europa. Agradecemos também a presença e damos as boas-vindas à excelentíssima senhora bastonária, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, que tivemos muito nos honra pela sua presença. Ao senhor vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Dr. José Pedro Moreira, à excelentíssima senhora vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Dra. Lara Paulo Figueiredo, à excelentíssima senhora vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, Dra. Sandra Maria Santos, aos excelentíssimos senhores e senhoras vogais do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, excelentíssimo senhor Dr. Nuno Ricardo Martins, excelentíssima senhora Dra. Andréa Oliveira Santos, excelentíssimo senhor Dr. José António Contas, excelentíssima senhora Dra. Margarida Godinho Costa, excelentíssima senhora Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Dra. Teresa Letras, excelentíssimo senhor Presidente do Conselho Regional do Porto, Dr. Jorge Marques Mendes, excelentíssimos senhores e senhoras vogais do Conselho Regional dos Açores, do Conselho Regional de Coimbra, do Conselho Regional de Évora, do Conselho Regional de Faro, do Conselho Regional de Lisboa, do Conselho Regional da Madeira e do Conselho Regional do Porto. Senhora Presidente da Delegação da Figueira da Foz, Doutora Sânia Gonçalves. Senhores e senhores presidentes e vogais das demais delegações presentes, excelentíssima senhora doutora presidente do Instituto do Acesso ao Direito, doutora Maria de Lourdes Trigo, excelentíssimos e excelentíssimas colegas que compõem o Instituto do Acesso ao Direito, senhores funcionários e senhoras funcionárias dos serviços do acesso ao direito dos diversos órgãos da Ordem dos Advogados, e também estendendo este agradecimento à excelentíssima senhora funcionária Ana Ramalho, que tanto nos ajudou na organização deste encontro e que, por motivos de saúde, não pode estar aqui connosco. Agradecemos a todos os demais convidados aqui presentes. Agradecendo, sim, a todos os que aceitaram a participar connosco em mais um encontro nacional sobre o acesso ao direito aos tribunais. No momento para a abertura da nossa sessão, a doutora Maria do Distrito pediu a palavra para se dirigir à Assembleia. Bom dia a todos. Aqui, antes do início da sessão de abertura desta sessão de abertura da quarta edição do ENA, pretendo expressar uma homenagem ao nosso colega Dr. Feliz Sampaio da Silva, que também foi membro do IAB. Foi com profunda tristeza e sentimento de pesar que tivemos conhecimento do falecimento do nosso colega, Sr. Dr. Rui Sampaio da Silva, e entendemos fazer a merecida e justa homenagem. Um homem íntegro, dedicado, amigo e desempenhou vários cargos na Ordem dos Advogados, como Presidente da Delegação de Évora no triênio 2008-2010, como vogal do Conselho Regional de Évora no triênio 2011-2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 e vogal do Conselho de Ontologia de Évora, Conselho Regional de Évora, no triênio 2023 e 2025, que infelizmente não chegou ao fim. Foi membro do Instituto do IAP no triênio 2017-2019. Ao longo de mais de 15 anos dedicou-se de forma altruísta, empenhada, dignificante, contribuindo para o prestígio da Ordem dos Advogados. Estamos profundamente gratos a ele e o nosso muito obrigada. Tenho dito.
Cada admissível homenagem à nossa ilustre colega, doutora Rui Sampaio da Silva, que seremos à abertura da nossa sessão. A Ana é, desde há muito, um espaço de reflexão em que procuramos escolher a informação disponível e as dificuldades sentidas por todos os colegas em toda a parte do território nacional, no exercício da advocacia no âmbito do acesso ao direito, que nos permite perspectivar e criar caminhos de soluções para o futuro, sendo também um seu local para que possamos, enquanto participantes ativos e pilar essencial no desenvolvimento do acesso ao direito, enviar em início as nossas mensagens para o exterior. E, como é claro, não deixaremos de fazer também nesta quarta edição do ANA. E sem mais delongas, passarei a palavra ao excelentíssimo Sr. Pedro Santana Lopes, Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Excelentíssima Senhora Bastonária, Excelentíssimo Sr. Presidente da Conselho Geral e demais entidades que foram aqui nomeadas, e muito bem, foi a Senhora Corona, faço minha das suas palavras. Sejam bem-vindos à Figueira da Foz. Como calculam, para mim também foi um sabor especial ter aqui este encontro. Eu estava a dizer ao Sr. Bastonário, tem suspensas, que são suspensas, mas pronto, o que é sempre, e é uma honra receber-vos a todos, nomeadamente para esta finalidade, este encontro nacional de acesso ao direito e aos tribunais, que sendo algo criado para proteger aqueles que menos condições têm, na razão, ou nomeadamente as condições económicas e sociais, avaliadas nos termos previstos na lei, mas é uma expressão que hoje em dia, quando a ouvimos, pensamos que deve ser alargada à generalidade da população, porque de facto o acesso ao direito e o acesso às decisões dos tribunais é algo que muitas vezes está distante da generalidade das pessoas, independentemente das suas condições socioeconómicas. Mas sabemos como a questão se coloca principalmente e o Estado, os Estados a criaram para proteger e dar proteção judiciária àqueles que não têm possibilidade de contratar ou de conseguir quem os defenda. E estive a ver ontem à noite os dispositivos legais atualmente aplicáveis neste domínio, e não me lembrava uma das leis, o que é para acesso ao direito no regime transfronteiriço, o que é a lei 34 de 2004, 34 eu não tenho a mania, foi o meu número. O de 34 era o meu número de liceu, é o número que me persegue a vida toda. Acho que todos nós temos cada um o seu número, uns já descobriram, outros não, mas imagina quem é de Lisboa, conhece o túnel do Marquês, no Tribunal de Contas do processo era 34 de 2003, é sempre assim, chega um quarto hotel, 34, qualquer coisa, a matrícula do carro normalmente também tem esse número, faz parte, mas pronto. São curiosidades, nunca me dediquei a estudar, estudo muito, exatamente, nunca o fiz, mas é um facto. Mas vi, e curiosamente, eu fui ver 34 de 2004, fui ver a data de 29 de julho, julgo eu, foi a última lei referendada pelo meu antecessor, José Manuel Durão Barroso, quando primeiro-ministro. Fui ver se era eu que tinha referendado, mas não. Ele referendou a 16 de julho, eu tomei posse a 17 de julho. Pronto, são curiosidades. O que queria dizer principalmente é dar as boas-vindas, dizer que vem fazer esta reunião nesta Casa do Paço. Como muitas casas bonitas do mundo, foi construída para residência de férias do Bispo de Coimbra, no século XVII. É uma casa que durante a pandemia acolheu aqui o funcionamento do Tribunal, porque assim foi solicitada à Câmara Municipal e ao Executivo de então, e aliás deixou de funcionar aqui já depois de eu ter tomado posse em outubro de 2021.
E, portanto, é uma casa que aqui ao lado funciona a Associação Comercial e Industrial, que era a proprietária do edifício, depois foi comprada pela Câmara no mandato do engenheiro Eduardo Silva, 2006, 2007. E pronto, é uma casa que naturalmente nos orgulha e que estamos em fase de tratamento, azulejo, não só conservação e preservação. Gostava de dizer sobre a Figueira só o seguinte, para ter a noção. Foi aqui dito, Figueira da Foz colocada no centro do país, é facto. Eu, aliás, costumo dizer, como sabem, são nada-criadas que sabem, é Lisboa, mas costumo dizer que Lisboa foi a capital do país e muito bem, continuamos no Império. Hoje em dia a capital do país devia ser aqui mais no centro do país. Devia ser, porque isso está-se a traduzir, passa esta ousadia, está-se a traduzir na vinda de muito investimento para a Figueira da Foz nesta fase de transição energética. Há muito investimento, por exemplo, agora previsto para offshore, quer na área das eólicas, são investimentos que hoje em dia em Portugal é complicado falar em investimentos externos e de milhares de milhões de euros, mas é um facto. Aliás, ainda ontem à noite na SIC havia um jornalista da SIC, o José Gomes Ferreira, estar a falar no programa de economia sobre isso, mas são investimentos que procuram a Figueira da Foz, esta região aqui na costa, tem a plataforma mais adequada para a instalação dessas plataformas offshore. Por isso mesmo foi criada aqui a maior zona do país, de 4 que tem o leilão até ao fim do ano, para investidores estrangeiros. São investimentos de 7, 8 mil milhões de euros, estão previstos aqui para esta zona. E há muita fábrica também a vir na área do hidrogênio verde, do biodiesel, portanto, tudo o que é transição energética. Temos aqui as principais papeleiras instaladas na Figueira, a Navigator, a Sélvia, etc. Por exemplo, até o estudo, o desenvolvimento, a investigação, a inovação na criação do novo combustível para os aviões, por exemplo, que é feito com aproveitamento dos gases e da produção das papeleiras, está a ser desenvolvido por outros países europeus aqui. São tudo investimentos muito grandes, muito pesados, mas qual é o anacronismo? No mundo hoje há muitos, como sabemos, cada vez mais. É que temos falta de terrenos industriais no país. É bom que a jurista saiba os excessos e tenha noção melhor que eu dos excessos na legislação, dos abusos, dos radicalismos. E, portanto, às vezes um excesso de definição de terrenos de cada concelho como zonas supostamente protegidas. Há umas que merecem serem reserva agrícola, rede natura, ou domínio florestal, mas há outras que não faz sentido. E as populações precisam desses terrenos, zonas industriais, daqui a poucas semanas o dizia o Sr. Primeiro-Ministro, para receber os investimentos estrangeiros, e nomeadamente agora, nesta área da transição energética, em que são precisas sempre outras porções de terreno para instalar as estruturas de produção de energia renovável, nomeadamente eólicas também, para essas onshore. É uma cidade que há 1 ano e meio tivemos a bênção da Universidade de Coimbra decidir criar aqui o seu campus e, portanto, que começará a conferir licenciaturas, a ter cursos de licenciatura, se Deus quiser, agora no próximo ano, a partir de setembro, e também mestrado, e principalmente nesta área, nestas novas áreas científicas mais ligadas ao mar, ao ambiente, às alterações climáticas, às correntes marítimas. Aliás, nós próprios, no município, estamos a criar um centro de investigação nestes domínios em articulação com a Universidade de Coimbra. Esse é o nosso grande desafio. Nos tempos de hoje, todas as cidades têm que ser competitivas, têm que ter o seu core, têm que ter o domínio, mas quais se tornam indispensáveis. O Sestego é uma cidade turística, uma estância balnear, não conseguimos aqui quebrar a sazonalidade. Vem de várias regiões do país, eu sei. Algumas regiões também esquecidas. A região centro, eu costumo dizer, no continente português, sei que vão cá pessoas das regiões autónomas, é talvez a região mais esquecida pelo Poder Central em Lisboa. Já nem tanto o Alentejo. Como sabem, hoje em dia temos zonas de Meninos, já nem falo do aeroporto de Beja, mas tem muito investimento a caminhar para lá. Aqui, estávamos há pouco a falar com a cidade costeira, esta zona toda da costa não tem uma marina dos barcos a atracar, temos uma marina pequenina, estamos agora a trabalhar com o Porto para criar,
Não tem, por exemplo, falhar para todo o perfil, olha no Google. Procura em Campos de Gozo em Portugal, o mapa. Aqui em toda esta região não há. Eu, há 20 anos, quando fui presidente de Câmara aqui, estava tudo pronto para criar um. O então ministro do Ambiente, o engenheiro José Sócrates, vetou, porque dizia que havia aqui na Sibéria a Liga de Proteção da Natureza, e, portanto, nós aqui não temos direito ao que tem a região de Lisboa, a região do Porto, o Algarve, tem lindos, até a Rede Natura. No centro de estádio dos clubes de futebol, por exemplo, também tem relevados, aqui não há. E, portanto, a região centro, eu estou às vezes, e por isso vos agradeço ter escolhido a Figueira da Foz, é um bom sinal. A região centro, em matéria de investimentos, tem esse problema, essa limitação, mas se Deus quiser será ultrapassado. Pronto, é para vos dizer, sou advogado, é muito bonita a profissão de advogado, mas também é muito bonito o trabalho autárquico. E eu nunca pensei ser autarca, já levo tantos anos disto, e portanto é com honra também que os recebo nesta condição, advogado com as condições de experiência que me digo, mas com profunda admiração pela nossa profissão, pelo vosso trabalho, por quem luta pela defesa dos direitos, liberdades e garantias, nomeadamente para os que menos condições têm, que é disso que estou a tratar aqui. Bem-vindos, muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Dr. Pedro Santana Lopes. Passaremos agora a palavra à Sra. Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Dra. Teresa Letras. Muito bom dia a todos. Excelentíssima Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, Sra. Doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, percebo Vossa Excelência o cumprimento de todos os ilustres conselheiros do Conselho Geral e todos os titulares dos órgãos que aqui nos acompanham. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Sr. Dr. Pedro Santana Lopes, Excelentíssima Sra. Presidente do Instituto de Acesso ao Direito, Sra. Doutora Maria Figueiredo Trinco, Excelentíssima Sra. Presidente da Delegação da Figueira da Foz, Sra. Doutora Fânia Gonçalves, excelentíssimos colegas, senhores funcionários da Ordem dos Advogados, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Inicia-se hoje, na Figueira da Foz, o 4º Encontro Nacional do Acesso ao Direito e aos Tribunais, uma jornada de trabalho que, pela terceira vez, acontece na área de circunscrição territorial do Conselho Regional de Coimbra e que, inevitavelmente, me traz à memória o dia 29 de junho de 2018 e aquele que foi o primeiro encontro em torno do tema geral que aqui nos reúne hoje. Hoje, como então, constituem preocupações do Instituto de Acesso ao Direito uma multiplicidade de problemáticas que a todos os que internamente se relacionam e interagem com o sistema do acesso ao direito aos tribunais ocupam e, acima de tudo, preocupam. Hoje, como então, revela-se absolutamente premente congregar as entidades que intervêm e conhecem internamente o sistema, as suas virtudes, vicissitudes, vícios e malformações, as suas necessidades, para com base neles trabalhar, diagnosticar e projetar soluções para um futuro que já está a acontecer. O Conselho Geral, através do setor do acesso ao direito e aos tribunais, os 7 conselhos regionais com competências próprias e poderes delegados nesta matéria, as diversas delegações com poderes subdelegados, aceitando o convite do Instituto de Acesso ao Direito, reúnem-se no mesmo espaço com o desígnio, com a vasta experiência que possuem, poderem contribuir decisivamente para aprimorar o modelo, recenseando e discutindo as melhores práticas, harmonizando-as, potenciando e beneficiando os procedimentos e as ferramentas ao seu dispor. É também uma oportunidade única para levar a cabo reflexões e recolher contributos que, no futuro, possam ser levados à discussão legislativa que há tanto se aguarda. Foi este o leitmotiv dos primeiro, segundo e terceiro anos. Continua a ser, estou convencida, o do 4º ano. A guisa de reconstituição histórica, permite-me relembrar que os trabalhos do primeiro ano se iniciaram em plenário
decorrendo depois em secções para tratamento dos 4 temas em discussão. Procedimento para a nomeação na sequência de procedência da impugnação de indeferimento do benefício de proteção jurídica e procedimento para nomeação no caso de conexão de matérias, procedimento para a exclusão do sistema, decisão de nomear ou não nomear, procedimento no caso de inviabilidade da ação e no caso de pedidos de escusa ou dispensa por falta de fundamento na interposição de recurso, fundamentos dos pedidos de escusa e dispensa e as consequências da falta de colaboração do beneficiário, terminando depois com a sessão plenária para a aprovação das conclusões. Nesta 4ª edição, no seu turno, foram eleitos como temas de trabalho alterações legislativas necessárias no sistema de acesso ao direito aos tribunais, atualização do velocidário, uniformização de procedimentos, definição de critérios mais restritos no âmbito da substituição do advogado a pedido do beneficiário. Afigura-se, mas claro, que da enunciação feita resulta como evidência que, pese embora entre o primeiro e este 4º encontro, muito tenha sido feito, e sublinho, muito tenha sido feito, porque acompanho de perto o hercúleo labor levado a cabo, quer pelos titulares dos órgãos com competências no domínio do acesso ao direito aos tribunais, quer pelos senhores funcionários da ordem afetos aos serviços que lidam com a matéria. Existem questões que, por falta de soluções, persistem como problemáticas a enfrentar e a resolver. Estamos conscientes que do universo dos muitos problemas para que é necessário encontrar resposta, nem todos se perfilam no mesmo patamar de intervenção e tratamento. Na verdade, se é certo que somente por via da alteração da lei do acesso ao direito aos tribunais e a respectiva regulamentação se podem almejar as grandes modificações suscetíveis de permitir o estabelecimento de um sistema mais completo, justo e adequado às necessidades e fins para que o mesmo foi criado, parece-nos, contudo, que muito é possível discutir e definir intramuros no seio da própria Ordem dos Advogados, por quem melhor que ninguém conhece os problemas, as rotinas implementadas nos diferentes órgãos, o acerto ou desacerto de algumas das soluções preconizadas, o sucesso ou o insucesso da sua aplicação, entre tantos e tantos outros fatores, que apenas para evitar a sempre dispensável enunciação fastidiosa me dispenso identificar. E se é possível que o é, e se revela premente que se faça, como revela, mais a mais, porque a tutela efetiva do acesso ao direito aos tribunais com custódia constitucional vem sendo, desde há muito, carregada pela Ordem dos Advogados, como se tratasse de uma delegação de competências do Poder Executivo, sem, porém, cabe enfatizá-lo, remunerar adequadamente todos os advogados e advogadas, que abnegada e afincadamente garantem o acesso ao direito aos tribunais, assegurando aos beneficiários a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, e outro sim, sem compensar a ordem dos advogados pelos virtuosos gastos que suporta para garantir o funcionamento do sistema, urge encarar os trabalhos propostos para este dia e meio como uma oportunidade única para definir o futuro. Por isso, e porque, beneficiando de muito que no passado foi debatido, existem condições para, a partir de um ponto avançado do caminho, deixo os meus sinceros votos de que todos os participantes neste quarto encontro nacional do acesso ao direito e aos tribunais, imbuídos da inspiradora filosofia guindada à inarredável mantra refletir, debater, consensualizar e melhorar, encontrem nesta jornada de trabalho uma singular oportunidade de discutir os temas propostos e de, a resultado dessa discussão, definirem não só as guidelines modeladoras do sistema em análise, mas também os concretos e necessários procedimentos à respectiva densificação. A todos desejo um excelente trabalho. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Teresa Letras. Passarei a palavra agora à doutora Sânia Gonçalves, presidente da delegação da Figueira da Foz. Muito bom dia a todos.
Antes de mais, sejam muito bem-vindos à Figueira da Foz, onde esperamos que se sintam acolhidos. É um enorme prazer estar aqui convosco neste 4º Encontro Nacional do Sistema de Acesso ao Direito e aos Tribunais, na companhia da Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Senhora Doutora Teresa Letras, a Senhora Doutora Maria de Lourdes Trigo, Presidente do Instituto de Acesso ao Direito e aos Tribunais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Figueira, Senhor Dr. Pedro Santana Lopes. Um prazer enorme estar também na companhia dos senhores doutores, das senhoras doutoras e ilustres colegas e demais presentes. É ainda uma honra e um privilégio poder contar com a presença da senhora bastonária da Ordem dos Advogados, senhora doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Sentir que procura acompanhar os problemas, as dificuldades e os atuais desafios da advocacia e dos advogados e que existe vontade e esforço para debater ideias em conjunto, tendo em vista a obtenção de soluções que nos levem a trilhar novos caminhos para o futuro, é absolutamente fundamental. Posto isto, sintam-se todos os presentes nesta sala calorosamente cumprimentados e devidamente saudados. Ora, o regime jurídico de acesso ao direito e aos tribunais destina-se a assegurar que ninguém pode ser privado de conhecer, exercer ou defender os seus direitos em razão da sua condição social ou cultural ou por insuficiência de meios económicos. A este propósito da situação económica do país, anteontem foi notícia no Jornal Expresso que cada vez mais famílias com filhos recorrem ao banco alimentar. Para pagar a casa, não conseguem comprar bens essenciais. A situação que se vive no país é gravíssima e tem, desde logo, reflexos na justiça, como se compreende, se as pessoas não têm dinheiro para se conseguirem alimentar, manifesto é que também não dispõem de condições económicas que lhes permitam prever ao pagamento de taxas de justiça. Sendo assim, esperar que, face à conjuntura atual do país e atenta à inflação que todos nós temos sentido de forma significativa, cada vez mais cidadãos recorram presentemente e no futuro ao Instituto da Proteção Jurídica. De resto, subsistem questões que carecem de ser revistas com vista ao bom funcionamento do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, quer quanto aos beneficiários, quer quanto às condições condignas para o exercício pelos advogados da profissão. Entre elas, e de forma meramente exemplificativa, cumpre salientar as seguintes, que de resto tanto se falam, mas que lamentavelmente até à data não sofreram ainda alteração. Refiro-me à não só desejada, mas tão merecida revisão da tabela de honorários dos advogados, à impossibilidade de poder pedir honorários em caso de resolução extrajudicial de litígios, ao não pagamento de diligências após o trânsito em julgado, à atribuição de nova nomeação em caso de substituição ou em caso de deferimento de qualquer vicissitude apresentada, às medidas de restrição de beneficiários que abusam do Instituto de Acesso ao Direito e aos Tribunais e também parece-me ser interessante falarmos sobre o assunto ao combate à contínua ideia que é passada de boca em boca
e inclusivamente nos órgãos de comunicação social, de que os chamados advogados oficiosos são menos competentes do que os advogados constituídos. Somos todos advogados, não podemos deixar que desmereçam o trabalho que milhares de colegas diariamente levam a cabo. Por variedíssimas razões, é todo o interesse a realização deste encontro nacional do sistema de acesso ao direito e aos tribunais. Não podendo deixar de alertar que urge proteger os advogados que, no exercício do patrocínio oficioso, prestam um verdadeiro serviço à comunidade diariamente e durante anos consecutivos. Um bem-aja a todos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, doutora Fernanda Gonçalves. Passarei a palavra à excelentíssima senhora bastonária da Ordem dos Advogados, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Os meus primeiros cumprimentos vão para Sua Excelência, o Sr. Presidente da Câmara da Figueira da Foz, nosso ilustre colega de coração, apesar de estar neste momento suspenso, mas quem é advogado sabe que nunca deixa de ser advogado. Agradeço a Vossa Excelência a disponibilidade de nos ter aqui recebido desta forma tão simpática neste município, tão simpático. Eu também sou do centro, sou das Caldas da Rainha e, portanto, percebo muito bem o que diz relativamente à centralização dos meios e recursos na área da Grande Lisboa. Este país é um país pequeno, mas precisa de que o país chegue a todo lado, e não é só Lisboa, nem Porto, nem Coimbra, que são o país. Portanto, há mais país para além destes grandes centros urbanos. Uma palavra também de agradecimento para a senhora Presidente da Delegação da Figueira da Foz, que aqui nos acolhe. Muito obrigada, senhora Doutora, pelo seu esforço e trabalho. À senhora Presidente do Conselho Regional de Coimbra, que, como disse bem, já é a terceira vez que acolhe dentro da sua área de circunscrição geográfica este encontro nacional. Lá está o centro, é sempre melhor para chegar a toda a gente. A senhora Presidente do IAG, a doutora Lourdes Trigo, que portanto, preconizou esta iniciativa para nos reunirmos aqui todos. Aos senhores funcionários que, sem o seu trabalho, não era possível, e os restantes membros do IAG, a mesma coisa que aqui nos recebem, aos senhores delegados e presidentes de delegação, aos órgãos todos aqui presentes, agradeço a vossa presença. Como sabem, este é um tema que é muito caro neste Conselho Geral. Eu sou advogada do Sistema de Acesso ao Direito aos Tribunais e só suspendi a minha atividade em 9 de janeiro de 2023 porque tomei posse enquanto bastonária da Ordem dos Advogados. Portanto, conheço muito bem, até porque já fiz parte do IAD, quais são os problemas, quais são as ansiedades, porque infelizmente se mantêm as mesmas desde que o sistema foi criado. Foram todas já devidamente identificadas, foram todas debatidas e rebatidas e mostradas e, infelizmente, temos um poder político, e eu vou utilizar uma expressão da minha terra aqui de centro, que faz ouvidos loucos àquilo que nós estamos permanentemente a dizer. Esta lei do acesso ao direito, como já aqui indicou muito bem o Sr. Presidente da Câmara, é uma lei de 2004, vai aniversariar para o ano, vai fazer 20 anos. Infelizmente, não foi ainda alvo, embora os inúmeros governos que por aqui passam, que dizem sempre que estão muito interessados no cidadão, mas a verdade é que não vejo nenhuma vontade política para alterar aquilo que é óbvio. A fórmula de cálculo do acesso ao direito, como aqui já foi dito também, é absolutamente inadmissível. Coloca quase toda a gente fora do sistema e, naturalmente, as pessoas não têm meios para poder aceder à justiça. Não é só a questão da inflação e tudo mais, temos neste momento também um problema de subida da taxa de juros da Euribor, que coloca, e ainda ontem vi esse número, não gosto de ver notícias, porque, enfim, não tenho já paciência para tanta coisa má o que se vai passando e, portanto, acho que os órgãos de comunicação social fazem assim muita questão de selecionar o pior que se passa no mundo, que é para alertar as pessoas, e como eu já tenho uma idade, prefiro dizer outras coisas mais leves, para não conseguir, porque já não tenho paciência, sinceramente. Mas uma das paradoxas que ontem vi, e que é aquela que todos nós sabemos, é que 40% daquilo que está hoje a ser negociado pela banca é a renegociação de créditos bancários.
Isto diz muito relativamente ao estado que este país tem. Que tem um problema gravíssimo de habitação, que mais uma vez a vontade política teima em não resolver. E quase toda a população está endividada para adquirir a sua própria habitação permanente. E isso pesa muito quando sobem as taxas de juros e, portanto, naturalmente tem efeitos nefastos. O afastamento das pessoas da justiça é óbvio que compromete os seus direitos. E nós somos um Estado de Direito Democrático de um país da União Europeia, desde a década de 80. Portanto, é absolutamente inadmissível que estejamos permanentemente a falar da justiça, do acesso ao direito, etc. E depois daquilo que nós verificamos na prática é que não há justiça de facto, nem há acesso ao direito. E não é para os pobres. Ao contrário daquilo que nos pensam. Porque os mais pobres, de facto, têm acesso à justiça. Os outros é que não. E esses estão a grande maioria. Porque o conceito de pobreza neste país é muito relativo. Qualquer pessoa que tenha um salário na casa dos 1.000 euros é rico, não é? E não precisa ter acesso à justiça. Isto não está correto. O Sr. Presidente vai fazer isso e eu estou farto de dizer isso também. O direito de acesso à justiça é um direito constitucional. É um direito humano poder aceder à justiça. E, portanto, não se admite que não esteja criado um sistema que permita que os cidadãos tenham, por exemplo, aconselhamento jurídico generalizado em todo o país. Foi a primeira coisa que dissemos ao governo desta nação. Ajude-nos a criar um sistema de aconselhamento jurídico que tenha cobertura no país inteiro. E foi isso que fizemos, um Sistema Nacional de Aconselhamento Jurídico. A Ordem dos Advogados tem instalações espalhadas por todo o país, tem delegações, tem conselhos regionais, pode perfeitamente providenciar, através dos seus profissionais que nele queiram inscrever-se, ter consulta jurídica normal para os cidadãos. Não é uma consulta jurídica no escritório do advogado, mas é um aconselhamento jurídico que permite encaminhar as pessoas ou para o regime de acesso ao direito ou para um profissional que possa suportar para fazer valer os seus direitos. Isto que temos é que não é nada, porque de facto as pessoas deixam de concluir os seus direitos, não os exercem, porque nem sabem que eles estão disponíveis. E a ignorância é tal que, recentemente, e como sabem todos, criou-se um botão mágico na Segurança Social direta que permite ao cidadão que precisa de apoio judiciário carregar naquele botão mágico. Portanto, até aqui tínhamos que preencher o formulário, tínhamos que ir para a pilha, mandar por mail, etc. E a verdade é que agora temos um botão mágico. E o que é que acontece? Como o cidadão não tem ideia nenhuma de como é que funciona o sistema, carrega no sistema e depois não preenche aquilo que é o formulário corretamente. E lá estamos nós, que suportamos o sistema a levar com isto, não é? Portanto, a Ordem dos Advogados, não quero mais acrescentar, suporta integralmente toda a parte da gestão, da nomeação, dos pedidos de escusa, dispensas de patrocínio, dos recursos de acesso, é tudo suportado pelas estruturas da Ordem e é pago com as cotas dos advogados. Não é com os impostos dos portugueses, é com as cotas dos advogados. É por isso absolutamente inqualificável aquilo que todos os governos, sem exceção, têm feito aos advogados portugueses, remunerando-os de uma forma absolutamente indigna e recusando inclusivamente a pagar o trabalho que é feito, que é uma coisa absolutamente inqualificável. Sabe-se que o advogado fez o trabalho, esteve presente na diligência, mas depois não pode, porque o seu processo já transitou em julgado. E diz o advogado, então, mas eu estou a ser chamado, pois, exato, mas olha, já recebeu, temos pena. Isto não pode ser. As despesas, portanto, houve uma reformulação total das comarcas em 2013 e não estão previstas as despesas que os advogados tiveram que começar a fazer para fora das suas anteriores comarcas para poderem acudir aos cidadãos. E pasmem-se nós que somos acusados de ser uma classe riquíssima e que está sempre a procurar ferir os interesses legítimos dos cidadãos, continuamos aqui. Somos mais de 12 mil a prestar serviços aos cidadãos e às empresas, porque sabemos que eles são essenciais para o exercício da justiça e do Estado de Direito. E não fazemos mais porque, de facto, não nos permitem. É impossível lutar contra um governo que não quer resolver problemas. E este governo que temos até agora não foi exceção. Estes problemas foram todos identificados no início do nosso mandato. Na primeira reunião que tivemos com a Sra. Ministra, indicámos logo uma série de soluções simples
que não custam muito dinheiro. Mas lá está, nós continuamos a optar por esconder a cabeça debaixo da terra e tentar evitar, porque estamos sempre com a história, o que isto vai custar. Custa muito mais direito ao Estado não ter uma consulta jurídica prévia do que ter essa consulta jurídica prévia. Porque muitas coisas poderiam ser decididas fora dos tribunais, através da resolução extrajudicial de litígios, através de comissão, através de recurso aos julgados de par, preconizada por advogados, porque não? É isso que tem que acontecer. E só entra no sistema quem de facto precisa de ir litigar alguma coisa. Quem de facto precisa fazer alguma coisa no sistema. E vai já validado, e de preferência com o botão mágico devidamente preenchido, ajudado pelo advogado, para que não estejamos depois todos aqui a ter que entrar em contato com a Segurança Social, a pedir para alterarem o pedido, para que o profissional não perca tempo, quando afinal esta não sei a minha área de eleição, eu estou aqui a ser nomeada para um processo administrativo, quando eu afinal não faço administrativo, porque as pessoas não sabem colocar as coisas e não percebem a linguagem jurídica, e nem têm que perceber. Em bom rigor, não têm que perceber. Para isso é que existem profissionais. E para isso é que os profissionais têm que estar disponíveis. Portanto, a Ordem dos Advogados naturalmente está muito preocupada com esta situação, vai continuando a existir sempre com este governo e com todos os que vierem para mudar, mas também vai tomar medidas. Porque nós já percebemos que não podemos contar com o político para servir os cidadãos, devemos procurar fazê-lo por nós próprios, porque é esse o nosso dever, é defender o Estado de Direito Democrático e não há Estado de Direito Democrático sem advogados. É bom que as pessoas tenham isso presente. Não há Estado de Direito sem advocacia. Sem uma advocacia forte, sem uma advocacia independente, sem uma advocacia empenhada, e nós sabemos que a temos. E ela só tem que ser aplicada ao serviço dos cidadãos e das cidadãs e das empresas deste país, que também elas carecem de apoio judiciário. Também elas. Nós temos um tecido empresarial português que ronda 99,9% são pequenas e médias empresas. E dentro dessas pequenas e médias empresas, a maioria delas são microempresas. São essas empresas que criam emprego em Portugal. E muitas delas, se precisam cobrar os seus créditos, têm uma dificuldade imensa em aceder à justiça. E muitas vezes optam por fazê-lo sozinhas, e o que acontece é que depois os seus direitos não são devidamente calculados. Porque lá está, vem a resposta do tribunal e nós não sabemos o que é que estamos a fazer. Hoje temos aqui uma jornada de trabalho, hoje e amanhã. Eu amanhã já não vou conseguir estar presente, como grande pena mim, já tenho outros compromissos, mas hoje estou aqui com muito gosto. Temos muita discussão para fazer. Temos para alterar a nossa velocidade e ver como é que conseguimos explicar melhor aos colegas. Temos desafios constantes. Vamos ter que mudar também o regulamento, vamos fazê-lo de seguida, de acesso aos tribunais, para incluir uma parte muito importante, que é garantir que há formação adequada a todas as pessoas que entram no sistema, para saberem como é que ele funciona, o que é um pedido de escusa, o que é um pedido de dispensa, porque é que eu tenho que estar com o meu telemóvel ligado para meter de escala de prevenção. Porque realmente este sistema é o melhor sistema de acesso ao direito que nós alguma vez tivemos em Portugal. Tem problemas? Tem, sim, senhora. Podia ser melhor? Com certeza que sim. Mas é um dos sistemas mais justos, mais equitativo e mais acessível aos cidadãos. E só não funciona mais depressa porque realmente em muitas localidades é muito difícil ser tramitado um processo de averiguação de insuficiência económica. Temos algumas comarcas, como é por exemplo o caso de Sintra, como é por exemplo o caso de Louros, em que às vezes as pessoas levam meses a conseguir chegar a um advogado, porque também desconhecem naturalmente que se devem apoio judiciário, se forem à ordem um mês depois de terem pedido o apoio, é imediatamente referido e nós temos que nomear um advogado. As pessoas ficam a aguardar os seus direitos suspensos porque as coisas não funcionam. Não por responsabilidade dos advogados, mas por responsabilidade da forma como tudo isto é agilizado. O que é que vos desejo para estes 2 dias? Uma boa e sã discussão, uma boa partilha de experiências para que consigamos com essa partilha entre funcionários, entre os delegados que têm estas responsabilidades, entre os membros dos conselhos regionais que fizeram estes períodos, consigamos chegar a boas e melhores soluções para os cidadãos e cidadãs e para as empresas deste país, porque é essa a nossa missão. Muito obrigada a todos e a todas pela vossa presença, muito obrigada pela vossa atenção e vamos trabalhar. Muito obrigada.
Excelentíssima Senhora Bastonário da Ordem dos Advogados, doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Assim, um agradecimento muito especial. Ela se orgulhando de ser uma advogada de garra, embora temporariamente suspensa, e que é uma conhecedora profunda do sistema de acesso ao direito. Muito bem-aja. A todos os colegas advogados e advogadas, a todos os funcionários da Ordem dos Advogados, que tornaram possível a realização deste evento, agradeço profundamente. Esta iniciativa possibilitará, certamente, a partilha de pontos de vista que indubitavelmente proporcionará uma reflexão sobre os diversos temas postos em debate e que o aprofundamento de ideias conduzirá certamente ao melhoramento do sistema de acesso ao direito. Alguns pensamentos para discussão. Pergunta que se impõe e que em sede de acesso ao direito sempre se impôs é a seguinte: de que se deve existir um direito, ainda para mais reconhecido expressamente pela lei fundamental, se o exercício do mesmo se mostra truncado, se não é mesmo restringido. Também recordar que estamos a falar do acesso ao direito e aos tribunais, sob epígrafe de proteção jurídica a âmbito de proteção. Dispõe o número 2 do artigo 6 da Lei do Apoio Judiciário, como se segue a proteção jurídica concedida para questões ao caso judiciais, concretas ou suscetíveis de concretização, em que o tempo tem um interesse próprio e que versam sobre direitos diretamente lesados ou ameaçados de lesão. Foi feito o artigo número 17, o artigo 17 da Lei do Apoio Judiciário, definindo a aplicação circunscrevendo o mesmo aos processos judiciais e parajudiciais. Todos os tribunais, julgados de paz, processos de contraordenação e processos com reuniões conservatórias. No entanto, muitos outros ficam de fora, com processos disciplinares laborais, públicos ou privados, junto dos órgãos profissionais, o relacionamento com a administração pública, como, por exemplo, em certos procedimentos administrativos ou cobranças de portagem. O que falamos, reitero, de acesso ao direito e aos tribunais, não de acesso aos tribunais ou equiparados. E o que dá acesso ao direito só se faz ou pode fazer por via legislativa ou por via judicial que reconheça a existência de uma restrição indevida e inconstitucional desde logo por via do artigo 13 e 20 da Constituição da República Portuguesa. Ora, entendimento pessoal que dificilmente o legislador cumprirá a Constituição da República Portuguesa nesta matéria, porque se vai regendo por critérios de ultra-economicidade, sendo que pela atualização das tabelas quer o alargamento da proteção jurídica a todas as realidades que imponham essa dita proteção. Implica o aumento dos custos do Estado com advogados e com o sistema judicial. Impõe-se, no entendimento, a atuação relativa do artigo 6, número 2 da Lei do Apoio Judiciário, orgulha-se esta atuação junto de quem de direito. Atento a esta realidade, o sistema de acesso ao direito desde a sua gênese tem sido um problema pobre dos diversos executivos, com prejuízo quer para o cidadão, quer para os advogados. Relativamente à necessidade que constitui o trabalho destinado fundamentalmente aos advogados, estão inscritos no sistema de acesso ao direito e que permite desde logo esclarecer nas suas dúvidas. Muito tempo se passou desde a última atualização da universidade. Pelo que sabe melhor a opinião,
possível a reavaliação marcada à alteração, desde logo em sede de pareceres em jurisprudência. Para lá da legislação vigente e recente jurisprudência, registramos também ainda uma maior perguntas frequentes aqui ao Judiciário entre os e os centros de formação. A portaria do número 10/2029 de fevereiro já recebe um novo sistema de nomeações, bem como um sistema informático que permite a materialização do procedimento desde o pedido de nomeação de patrono ao defensor até o processamento do pagamento ao profissional de segurança. A criação da Portaria 659/2010, de 11 de agosto, procedeu à simplificação de todo o sistema de acesso ao direito e da sua gestão. Tendo esta sido articulada para funcionar com recurso a aplicações, preâmbulo da Portaria. O que depois é claramente escrito no artigo 29 da mesma, notificações, pedidos de nomeação e comunicações. A ordem dos advogados elevou à universidade de acesso ao direito. Inclui procedimentos uniformizados com a Direção-Geral da Administração da Justiça, a Direção-Geral da Política da Justiça, com o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça. Essas orientações têm por suporte a legislação referente ao IAD e respectiva jurisprudência. Efetivamente, este manual de procedimentos não é uma fonte de lei, apesar de procurar assentar o seu desenvolvimento em critérios jurídicos. É a própria ordem dos advogados que, na introdução deste instrumento, assinala, reconhece que as orientações definidas neste elucidário estão sujeitas a entendimentos divergentes. Ora, o objetivo a que presidiu a elaboração deste elucidário foi precisamente evitar entendimentos divergentes. Uma questão que tem suscitado dificuldades é a solução de leis no tempo. Relativamente a processos mais longos, compreende saber como se fixam os honorários. De acordo com o regime vigente, ao tempo da nomeação, de acordo com o regime vigente ao tempo do pedido de honorários ou com o regime misto. Pensamos se a questão a clarificar e a merecer consideração expressa em futura atualização do elucidário. Mas também conferir se há outras entidades, umas extintas, outras criadas, a quem foi atribuído competência a nível do sistema do acesso ao direito. Conferir as plataformas existentes e verificar se impõe a sua reformulação e atualização. A prática tem demonstrado não rara a substituição de advogado a pedido de beneficiário. Da proteção jurídica constitui um expediente dilatório visando proteger os termos do processo. É um assunto que tem sido vindo a ser debatido há largos anos. Recordo-lhe que uma das responsáveis pela Segurança Social, que foi ministra, doutora Leitão, não me recordo agora, Alexandra Leitão, num dos eventos do INA, disse que tinha chegado ao governo há pouco tempo, mas que era uma situação premente que realmente se ia dedicar ao sistema do acesso ao direito, se ia preocupar com isso, que ia sofrer alteração dos valores a atribuir a título de honorários aos advogados. Também, quanto aos critérios realmente destes beneficiários que têm inúmeros processos e advogados atribuídos, pedindo constantemente a substituição deles sem qualquer justificação admissível, mas por vezes é-lhes permitido porque são pessoas conflituosas, não é? Bem, no que esteja aqui, então, a pedir substituição
do advogado formulado pelo beneficiário, nós entendemos que devemos criar aqui umas restrições mais profundas, tem que respeitar a Constituição da República, porque realmente é um direito constitucional consagrado. No entanto, devemos refletir. Ora, em ser munição de patrono, o facto é que o beneficiário da proteção jurídica, ao beneficiário da proteção jurídica, é imposto um advogado, que o beneficiário desconhece, talvez de quem nunca tenha ouvido falar, ou cuja estratégia de representação discorde profundamente. Porém, o direito de escolha é relativo nos casos de assistência gratuita e nomeação oficiosa. Caso em que o beneficiário só poderá recusar o defensor nomeado se tiver justa causa para recusa. Posição do Dr. Germano Marques da Silva e Henrique Salinas, tal como Dr. Jorge Miranda Medeiros. Visto o que antecede, pensamos ser de alterar a redação do artigo 32, número 1, da Lei do Apoio Judiciário, nos termos propostos. O defensor oficioso nomeado não pode ser substituído por justa causa, só pode ser substituído por justa causa, entendida como todo e qualquer motivo que após a nomeação gere uma quebra da confiança do beneficiário no seu defensor e deste modo limite a eficácia da defesa. Não existindo justa causa, se o beneficiário quiser que outro advogado assuma a sua representação, terá de o constituir como tal. Deixo aqui algumas reflexões, alguns pensamentos, certamente irão refletir, e terminado deixo aqui então bem-aja, deixo aqui algumas, resta-me apenas concluir que tenham um bom trabalho, um excelente e profícuo trabalho, e corra tudo bem. Estou aqui à disposição para aquilo que precisarem, para aquilo que entenderem, e muito obrigada pela vossa presença. Agora sim, damos por encerrada esta sessão de abertura e os colegas que irão integrar os grupos estarão divididos por salas. Eu penso que já perceberam qual era a sala, portanto, deslocam-se às suas salas e vamos iniciar os trabalhos. Bom trabalho a todos.